Nossa agenda, então, é a seguinte. Primeiramente, estou apresentando para vocês o nosso grupo nacional. Em seguida, nós temos a capacitação sobre aleitamento materno com a professora Nívia, como eu falei. Em seguida, nós temos uma sessão de perguntas e respostas que eu também vou explicar. E, por fim, para concluir a reunião, eu vou falar um pouquinho sobre quais são os nossos objetivos e as nossas expectativas com a mobilização nacional que vai ser agora em agosto, tá ok? Primeiramente, para quem nunca veio para essa reunião, por que a gente faz essa reunião, então, um grupo de discussões na FMSA Brasil? Né, nós somos uma instituição que se propõe a fazer campanhas e projetos sobre saúde pública, saúde reprodutiva, direitos humanos, educação médica, que fazemos também intercâmbios clínicos cirúrgicos de pesquisa, mas muitas vezes o que a gente vê é que nossos membros da instituição muitas vezes não estão sendo capacitados ou então não estão recebendo o feedback que eles deveriam receber em relação à capacitação de temas. Então, nosso objetivo principal, através desse encontro, é fazer um trabalho que a gente chama de trabalho de advocacy, que é o estudante de medicina conseguir adquirir habilidades de comunicação e de argumentação para ele poder defender perante a sociedade algum tema. Então, se eu quero, por exemplo, dizer que aleitamento materno é importante, eu tenho que ter os argumentos certos, eu tenho que ter as razões e os motivos na ponta da língua para poder convencer a sociedade de que esse tema precisa ser trabalhado, precisa ser divulgado. Então, isso é o que faz o advocacy, na verdade, é esse trabalho de tentar argumentar e de tentar fornecer ao estudante de medicina as habilidades necessárias para que ele possa convencer a sociedade da importância dos temas que a gente aborda nas nossas campanhas e projetos. Mas uma coisa seria fornecer suporte para as nossas campanhas e projetos, porque, como eu expliquei por e-mail, essa capacitação vai servir para quem quiser fazer uma campanha com base no aleitamento materno. Ela já pode servir como capacitação, esse encontro de hoje, e aí vocês podem repassar para os outros participantes que eventualmente não puderem estar presentes hoje. E vamos também estimular a troca de experiências e opiniões, né? A gente tem um espaço aberto para perguntas após a aula, então quem quiser se manifestar ou fazer alguma pergunta para a professora Nívia, fica à vontade também. E, finalmente, estimular a educação médica dentro de todas as questões que estão relacionadas à saúde pública. Então, a gente nunca pode esquecer que uma campanha, um projeto da FMSA Brasil, tem que gerar para a gente algum retorno em termos de educação médica. A gente não pode fazer uma campanha simplesmente para dar um retorno só para a sociedade, e a gente tem que pensar sempre no que a gente ganha também com isso, tá ok? Bom, explicando brevemente a sessão de perguntas e respostas, que vai ser após a aula, nós temos um número máximo de 10 perguntas, por uma questão de limitação de tempo, certo? Cada pergunta vai durar no máximo 2 minutos, então cada pessoa tem no máximo 2 minutos para fazer a pergunta. Se não conseguir, por acaso, liberar o microfone, pode mandar aqui pelo chat, que eu posso ler a pergunta e a gente vai discutindo depois. E cada resposta da professora Nívia, no caso, ou então, se for a pergunta direcionada a mim, mas preferencialmente as perguntas serão a ela, já que serão perguntas relacionadas à aula. Cada resposta teria no máximo, no caso, 3 minutos, tá ok? E aí nós temos um total de 50 minutos a mais para as perguntas relacionadas à aula que vai ser dada agora. Certo? Então, antes de falar da Semana Mundial do Aleitamento Materno, eu vou agora passar a palavra para a professora Nívia, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão do ponto de vista técnico da medicina, né? Como é que a gente pode entender mais o aleitamento materno, por que ele é tão importante, a gente fala tanto, e por que ele é tão importante assim, qual é a razão de se defender o aleitamento materno, inclusive como um dos objetivos de desenvolvimento do milênio, que estão incluídos também. Então, nas palavras da professora Nívia, a gente vai entender um pouquinho agora por que essa questão é tão importante. Eu vou agora liberar o microfone dela e passar a tela para ela poder fazer a apresentação da aula. Professora, a senhora me escuta? Escuto. Pronto, agora a gente está vendo a sua tela. Ok. Pode Podemos começar, começar? pode começar, professora, fica à vontade. Ok.
Então, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre um tema tão importante, né? Eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar o grupo pela iniciativa e pelo trabalho de vocês, a escolha de um tema que eu gosto muito e que é de extrema importância para o nosso país, para as crianças de forma geral. Então, nós vamos tentar falar um pouquinho sobre aleitamento materno, enfocando algumas coisas um pouquinho mais práticas, né? Então, o tema da aula é quando, como e por que, né, defender e realizar o aleitamento materno. Só um minutinho que eu não estou conseguindo passar os slides. Entendeu? Eu não estou conseguindo só projetar os slides seguintes. Professora, tenta apertar ESC, então, para sair do modo tela cheia, para a gente ver se consegue passar desse outro jeito. Não. Tá, eu vou tirar, então, por enquanto, a tela da senhora, tá? Ok. Pessoal, só um momentinho, então, enquanto a professora Nívia consegue ajeitar os slides e daqui a pouco a gente retorna, tá ok? Não sai daqui. Ele está tentando resolver. Professora, a senhora pode passar também do modo tradicional, se não conseguir passar na tela cheia, tá? Tá, mas mudou agora, Daniel, você viu? Conseguiu? Tá, vou passar de novo o controle para a senhora, tá bom? Pronto, agora sim. Então, continuamos aí, corrigindo esse probleminha técnico, vamos lá. Então, a gente vai tentar abordar, né, como eu disse, quando, como e por que a gente promoveu o aleitamento materno. Então, a gente sabe que o aleitamento materno, ele supre necessidades nutricionais e emocionais. Ele tem um efeito protetor em relação à morbidade e à mortalidade bastante importante e que, ao longo das décadas, a gente tem observado inúmeros trabalhos que mostram isso para a gente. Então, esse trabalho realizado na década de 80, no município de São Paulo, ele mostrou que o aumento da duração da mediana de amamentação de 84 para 146 dias pode ter sido um dos fatores, é lógico que existem outros fatores envolvidos, mas ele provavelmente foi um dos fatores importantes responsáveis por uma diminuição da mortalidade infantil nesse período. Né? E assim como inúmeros outros trabalhos têm mostrado, têm demonstrado esses benefícios e esse efeito protetor em relação à mortalidade e à morbidade. Ele tem um efeito protetor em relação a diversas doenças, né? E aqui eu listei algumas delas para a gente ressaltar. Então, contra o sarampo, diarreia, infecções respiratórias. No caso do recém-nascido prematuro, a enterocolite necrosante tem o aleitamento materno, a presença do leite materno no trato gastrointestinal tem um efeito protetor muito importante, bem evidenciado na incidência de enterocolite necrosante, que é uma doença extremamente grave e com índice de mortalidade muito alto entre os prematuros. Infecção do trato urinário. E além dessas doenças mais de momento, a gente também vai estar tendo uma interferência a longo prazo através de uma diminuição, então, efeito protetor das doenças crônicas do adulto. O mais falado e o mais já evidenciado é em relação à obesidade e à diabetes tipo 1.
à medida que você diminui o número de doenças, você também vai diminuir o número de internações hospitalares e todas as suas intercorrências. E em relação às alergias alimentares, também tem um efeito protetor bastante importante. Então, além disso, eu falei também do ponto de vista emocional, né, e a gente pode ver aqui que o estabelecimento do vínculo mãe-filho através do aleitamento materno é uma coisa bastante importante, e isso provoca um menor índice de rejeição e abandono naqueles bebês que são alimentados através da amamentação ao seio. Alguns trabalhos de meta-análise também mostram que as crianças alimentadas ao seio, elas têm níveis mais elevados de desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo nessas crianças. Trabalhos bem clássicos, avaliando crianças na idade pré-escolar, em torno de 4 a 7 anos, conseguiram demonstrar, então, esse benefício em relação ao aleitamento materno exclusivo ou complementar na sua sequência. Bom, então, nós temos várias vantagens, a gente já viu, né, do ponto de vista nutricional, né, o crescimento e desenvolvimento adequados, prevenção de doenças agudas na infância e na vida adulta, uma proteção contra as doenças, né, então, a vantagem imunológica, e a gente também não pode deixar de falar no aspecto econômico. Não só para a família, né, a gente sabe que as fórmulas que substituem, né, o que são possíveis na falta do aleitamento materno, são um custo elevado que pode, para algumas famílias, ter um impacto importante. E para a sociedade, como a nação como um todo, uma vez que essas crianças adoecem menos, têm sequelas menores, também vão ter um impacto econômico, não só para a família, mas para a sociedade como um todo. E do ponto de vista psicológico, né, o aspecto emocional para o bebê e para a mãe, melhorando esse vínculo, então, do binômio mãe-bebê. Existe uma melhor tolerância alimentar em relação às outras possibilidades de alimentação nesse período. Então, um bebê é um leite apropriado, feito para o período. Então, a tolerância alimentar é muito melhor. Como esses recém-nascidos, eles têm a imaturidade imunológica, o leite, ele vai funcionar como um mecanismo de proteção, como a gente viu até agora, né, contra essas doenças, tá certo? As alergias, como eu já coloquei para você, né, diminui o risco de desenvolvimento de alergias. A digestibilidade e absorção de gordura é bem mais fisiológico no bebê que é alimentado ao seio, e, de novo, aqui, o melhor desenvolvimento cognitivo e visual, e destacando aqui esse papel de forma especial no recém-nascido pré-termo. Aqui a gente pode ver algumas intervenções bastante simples, né, de rotinas e de condutas, na verdade, dentro da pediatria, que tem um impacto importante na mortalidade das crianças menores de 5 anos. Então, foram intervenções que foram avaliadas, e o impacto de diminuição de morte, em termos de, através dessas intervenções, promover prevenção. E a gente pode observar aqui, né, que o primeiro é a terapia de reidratação oral, né, então nos casos de diarreia, né, tem um impacto bastante importante na mortalidade de 15%, e em segundo lugar vem o aleitamento materno, né, a amamentação. Então tem um impacto importante, prevenindo, então, morte em crianças de menos de 5 anos. A gente vê que são realmente os dois com uma proporção bem elevada. Todas as outras, que são medidas importantes, né, mas têm um impacto muito menor. Ressuscitação de recém-nascido, antibióticos, né, para uma série de patologias, vitaminas, saneamento, são medidas importantes, mas que têm um impacto direto na mortalidade bem menor do que o aleitamento materno. Bom, então, para a gente resumir, os benefícios, eles vão ser divididos aqui em imediatos e a longo prazo, só para a gente visualizar, e para o lactente e para a mãe também, tá? Então, a gente viu que previne morbidade e mortalidade neonatal, e
o aleitamento materno após o parto está associado à maior duração da amamentação e do aleitamento materno exclusivo. Então, esse, inclusive, é das 3 recomendações que um documento recente da OPAS e da OMS, agora de 2011, que chama Além da Sobrevivência, que ele coloca e ele mostra, né, para a gente, através de trabalhos, através de análises muito bem elaboradas, que junto com o clampeamento tardio de cordão e contato pele a pele ao nascimento, o aleitamento materno precoce, ainda na primeira hora de vida, na sala de parto ainda, ele realmente está associado a uma duração maior da amamentação, né, e do sucesso do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Então, de novo, né, uma atitude bastante simples. Então, naquele bebê que nasce bem, que nasce vigoroso, que não tem necessidade de alguma observação por alguma patologia, esse bebê deve ser colocado para amamentar ainda na sala de parto, após a avaliação do profissional e checando, né, a vitalidade desse bebê, mas o mais precoce possível ainda na primeira hora de vida. Com relação à mãe, também existem benefícios imediatos ali naquele momento da sala de parto, que é a liberação da ocitocina, que provoca a contração uterina e que vai diminuir o sangramento uterino e evitando, então, as hemorragias pós-parto, que são bastante importantes e que também são causa de mortalidade materna no nosso país, né, e no mundo. E também tem sido observado um efeito protetor em relação aos transtornos de estado de ânimo materno. Então, as alterações do estado de ânimo materno no pós-parto imediato, das puberais, também parece que o vínculo, né, e o aleitamento materno tem tido esse efeito protetor. A longo prazo, a gente já viu, né, a diminuição do risco de inúmeras patologias aqui, algumas já bem documentadas, bem estabelecidas, outras com indícios fortes de que realmente existe uma proteção e uma diminuição do risco dessas patologias, e a gente pode estar observando aqui, muitas delas eu já comentei com você, lembrar da enterocolite necrosante do bebê prematuro, então a importância da gente ter um olhar também para o aleitamento materno para esse bebê que está num momento afastado da sua mãe, muitas vezes dentro de uma UTI, com limitações, mas que o aleitamento materno é fundamental para essa criança. O melhor desenvolvimento motor e cognitivo dessas crianças e para a mãe também os benefícios a longo prazo, porque a amenorreia lactacional, ela ajuda a postergar essas gestações futuras, então ela não engravida tão rápido, né? Lógico que a amamentação não é uma forma de anticoncepção pura e simples, ela deve estar associada a outros métodos, mas ela ajuda bastante também. E também, para a mãe, ela diminui o risco de diabetes tipo 2, câncer de ovário e de mama e tem uma perda mais rápida de peso após a gestação. Com relação, eu queria só colocar uma palavrinha em relação à maturação intestinal. Então, a gente sabe que nesse momento que a criança começa, né, a se alimentar, então todo o trato gastrointestinal ele deve ser protegido. A IgA secretória tem um papel muito importante de ação local como revestimento protetor. E eu sempre gosto de, quando eu estou tentando convencer, eu estou tentando mostrar os benefícios do aleitamento materno, eu gosto de explicar para a mãe que na hora que o bebê nasce, começa a mamar, a IgA secretória, ela forma um tapete. Ela recobre todo o intestino e esse tapete vai proteger da invasão de bactérias, até de moléculas maiores, tudo, e que isso, eu acho que traz um pouquinho da visualização da mãe do que a gente está falando. É uma forma delas entenderem um pouquinho o papel importante da IgA. A IgA não está sozinha, a gente tem outras imunoglobulinas que têm um papel importante, tem os próprios linfócitos, né, que estão presentes no leite materno, macrófagos, que têm uma ação bastante importante, e alguns elementos, principalmente aqui em destaque a taurina e a glutamina, que têm um efeito
trófico, né? Ela tem um efeito importante na maturação intestinal desse bebê que acabou de nascer. Tá? Então, a mucosa intestinal, ela precisa ter esse estímulo da presença de algumas substâncias para se manter íntegra e estimulada. E a colonização intestinal, que é super importante também, com os lactobacilos e as bifidobactérias. Bom, então a OMS, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda, né, a livre demanda. Então, como é que a gente vai amamentar esse bebê? Como é que a gente recomenda isso? Até o 6º mês, a recomendação é o aleitamento materno exclusivo. Aí a gente vai ver as definições de cada uma dessas coisas. Após o 6º mês, o aleitamento materno deve continuar até 2 anos ou mais, mas aí de forma complementada com outros alimentos. Então, frutas e outros alimentos que vão sendo introduzidos após o 6º mês de idade. No Brasil, nós temos ainda uma mediana de amamentação de 10 meses, porém, de aleitamento materno exclusivo de 1 mês apenas. Então, a gente perde muito, né, a oportunidade, talvez, de manter essas mães estimuladas e esses bebês em aleitamento materno exclusivo, por vários motivos. Então, essas mães até amamentam até aos 10 meses, mas introduzem precocemente outros tipos de alimento, e aí você já não está mais em aleitamento materno exclusivo, cuja recomendação, então, seria até 6 meses. Então, vamos ver um pouquinho de definição para a gente entender um pouquinho e poder passar esses conceitos, né? Então, exclusivo é aquele bebê que o bebê só recebe leite humano, né? Não toma nenhum outro tipo de líquido ou sólido. Então, nenhum líquido. Aqui entra chá, água, suco, qualquer líquido, ele não deve estar tomando para eu poder dizer que ele está em amamentação exclusiva. Tá? A única exceção é para sais de reidratação oral, em alguma situação, que é a necessidade de fazer isso, ou medicamentos. Tá? A amamentação predominante é o leite humano, é a principal fonte de alimento, mas essa criança já recebe, em alguns momentos, água, chás ou sucos. Mas ela não recebe outro leite e nem uma alimentação semissólida ou sólida. Tá? Alimentação complementada em tempo oportuno. Então, é aquilo que eu tinha falado. É uma criança que recebeu leite materno até o 6º mês e entre 6 e 9 meses ela continua recebendo leite materno e aqui, nesse período, a gente vai estar introduzindo alimentos complementares, semissólidos ou sólidos, né, de forma gradativa até essa criança chegar a uma alimentação parecida ou próxima da família com aproximadamente 1 ano de idade. Desmame, eu considero a cessação completa do aleitamento. Então, ela não mama mais, ela não tem nenhum outro tipo. Existe uma situação até bastante frequente, que é a criança que mama ao seio e acaba tendo um outro tipo de leite associado. Então, a gente tem chamado de uma alimentação mista, onde ela recebe o leite materno, né, o leite humano, mas recebe também fórmulas. Bom, então aqui é só para a gente ilustrar e reforçar a importância da amamentação na sala de parto. Tá? Então, a gente pode observar que nós temos um profissional aqui de saúde ainda concluindo, né, o parto normal dessa paciente, e o seu bebê já está aqui no contato pele a pele, ainda na sala de parto, já iniciando as suas primeiras sucções, as suas primeiras mamadas. Então, esse é uma bandeira, né, que nós da pediatria e o pessoal da neonatologia, né, tem incentivado, orientado, para que sempre que possível, na sala de parto, se a criança estiver bem, isso ocorra. Vamos lembrar um pouquinho da anatomia das mamas de forma bem rápida, só para a gente poder explicar mais algumas coisinhas ali na frente, mas a mama de forma esquemática está aqui, né? Eu tenho os alvéolos, onde eu vou ter a produção e a estocagem do leite, os ductos que levam esse leite até essas bolsinhas, que são os seios lactíferos, que eles ficam logo abaixo da areola, tá? Aí eu tenho um mamilo com os ductos aqui, e a areola, né, que envolve aqui uma maior parte da mama, tá certo? Só para a gente depois, na hora
de como amamentar, a gente lembrar um pouquinho desses pontos aqui. Então, para amamentar, eu preciso de produção e liberação do leite. Para isso, eu preciso de hormônio e eu preciso de esvaziamento adequado da mama. Então, isso é uma coisa bastante importante, é um conceito, porque muitas vezes a gente acha que é só o hormônio, né, que vai ajudar na produção e na liberação. E não é. Se eu não tiver uma mama que esteja rotineiramente, de tempos em tempos, sendo esvaziada de forma adequada, então realmente esvaziada, esse organismo vai entender que ela não precisa produzir tanto. Então, eu vou diminuir a minha produção. Então, eu preciso ter o estímulo, né, do esvaziamento, da sucção, que esvazia, e para eu continuar a minha produção. Tá? Então, eu preciso da produção, da liberação e uma sucção eficiente. Então, eu preciso estar atento em tudo isso daqui para que eu consiga amamentar. Os hormônios principais envolvidos aqui, né, nessa fisiologia da lactação, é a ocitocina, que está responsável pela ejeção, né, pela contração das fibras musculares e a ejeção desse leite, desses seios, e a prolactina, envolvida mais diretamente na produção do leite. Então, o que libera a ocitocina? Então, o estímulo, a gente já viu, a sucção, mas também sentir-se bem com o seu bebê. Só pensar, ouvir e tocar o bebê é um ótimo estímulo para liberar ocitocina. Então, a gente tem que tentar promover uma situação de bem-estar do binômio mãe e bebê, onde amamentar se torne uma coisa prazerosa, segura e feliz. Isso a gente pode perceber, muitas mães que estão amamentando, às vezes até estão longe do seu filho, mas na hora que está chegando a hora de amamentar, ou que ela lembra do bebê, ela já começa a ejetar e começa a escorrer o leite, né? Só de pensar no seu bebê. Então, libera a ocitocina só de pensar no seu bebê e na possibilidade de amamentar. Por outro lado, a gente sabe que pode inibir a ocitocina, situações bastante comuns e que a gente tem que detectar e tentar melhorar, esclarecer, que é a dor, né? Então, vamos ver o que está acontecendo nessa mama, se ela está engurgitada, se ela está ferida, se a pega da amamentação não está correta, o estresse, a preocupação de estar amamentando adequadamente o seu bebê, se está sendo suficiente. Então, essa segurança, né? Ela precisa ter, então a gente precisa ter um tempo e precisa esclarecer dúvidas, né? Tem algumas pacientes que vão ter vergonha, que vão ter alguns tabus, enfim, algumas coisas que nós vamos ter que trabalhar, tentar detectar e melhorar, e algumas situações fora, né, dessa coisa mais pessoal, que é o uso de álcool e nicotina, que também inibem a ocitocina, e isso sim pode prejudicar a amamentação, tá? Então, quando eu vou pensar em alimentar esse meu bebê, né, de como alimentar, eu tenho que estar atento para o posicionamento do bebê, para a pega desse bebê, né, no seio, e se esse bebê tem reflexos suficientes para conseguir mamar, tá? Então, a posição, como é que a gente deve amamentar? Essa mãe tem que estar confortável, a gente já viu que dor, estresse, insatisfação, pode gerar uma diminuição, né? Então, essa mãe tem que estar numa posição confortável para ela e para o bebê. Pode ser sentada, pode ser recostada, pode ser deitada. Eles dois é que vão tentar se adaptar à melhor posição para o binômio. A cabeça e o corpo do bebê devem estar alinhados, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. A boca do bebê tem que estar no mesmo plano e de frente para a areola. A posição correta é essa daqui, barriga com barriga, então o corpo do bebê tem que estar próximo e voltado para o corpo da mãe, e a mãe deve só apoiar a mama com a mão, fazendo a letra C com o polegar e o dedo indicador e os demais dedos embaixo da mama, mas sem pressionar, só mesmo como um apoio. Então, formando a letra C, como a gente vai ver. E é acima da areola. A gente não deve ter os dedos em cima da areola, porque a gente pode bloquear a saída do leite daqueles seios lactíferos, como a gente viu na figurinha.
Então, aqui são duas posições, né? Duas figuras que mostram posições. A mãe, então, aqui sentada, aqui mais reclinada, quase deitada, com o seu bebê. Então, a cabeça e o corpo alinhados, né? O rostinho, a boquinha de frente para a mama, para a areola, e a barriga com barriga. Tá? Então, nas duas posições, isso deve ser checado e orientado e ensinado muitas vezes para essa mãe que está começando a amamentação. Ah, então, olha aqui. Essa posição, né, bem próximo, barriga com barriga, e aí também proporciona uma outra coisa importante, que é o olho no olho. Né? Então, esse vínculo, essa intimidade, esse contato de mãe e filho são bastante importantes para o sucesso da amamentação. E a natureza é sábia, né? Porque o bebê nessa idade, ele tem uma visão bastante limitada, mas aqui ele já começa a reconhecer os traços do rosto humano. Né? Então, essa é uma posição importante porque ele começa a desenhar o rosto da sua mãe. E para a mãe é super importante porque, além do estímulo, né, do olho no olho, do contato, você tem o estímulo da sucção e do próprio tato mesmo, né, o contato com o seu bebê, para a produção adequada e liberação dos hormônios. Bom, então aqui a pega é aquela posição que eu tinha colocado para vocês, né? Da letra C, aqui na mão, o polegar aqui em cima, o indicador aqui, vocês veem que ele não está pegando a areola, é só, e esses outros dedos só de apoio. Isso é uma coisa, a gente observa muito as mães fazerem essa posição como se fosse uma pinça ou como se fosse uma tesoura, né, usando o dedo indicador e o dedo médio. Na hora que você faz isso, você acaba bloqueando e quase que tirando o peito da boca do bebê. Então, essa é a posição correta da mão que deve estar. Na hora que o bebê faz essa pega de forma correta, o queixinho do bebê tem que estar encostado nessa parte inferior da mama, tá? A boca da criança tem que estar bem aberta para ela realmente abocanhar o mamilo e a maior parte da areola. O lábio inferior ele tem que estar virado para fora, então o lábio do bebê na posição correta da pega, ele tem que parecer uma florzinha aberta, tá? Então os lábios têm que estar para fora, principalmente o lábio inferior voltado para fora. E quando esse bebê faz a pega, a gente vê pouca areola para fora. É lógico que vai depender também da característica da mama, do tamanho da mama, mas a gente deve ver pouca areola e sendo a maior parte acima da boca do bebê que a gente visualiza. A parte inferior a gente quase não visualiza nada. Então, aqui, de forma esquemática, né, nós temos essa figurinha que mostra, né, a boquinha do bebê, ó, o lábio inferior virado para baixo, uma boquinha bem aberta, envolvendo boa parte da areola. E aqui a gente observa que todos aqueles seios lactíferos que ficam bem aqui debaixo da areola, eles estão praticamente dentro da boca do bebê, sendo comprimidos pelo lábio, pela mandíbula e pelo movimento de língua que ele vai fazer aqui, na hora que ele, com a língua, envolve esse mamilo e essa parte da areola. Aqui é a maneira incorreta. Vocês observam que esse bebê tem um lábio tipo pinça, né? Ele parece que está pinçando esse mamilo, ele está pegando só a pontinha do mamilo, então vocês veem que os seios lactíferos, eles estão aqui para trás. Então, esse bebê, nesta posição, não vai conseguir fazer a ordenha, não vai conseguir trazer esse leite que está estocado aqui, prontinho para ser colocado para o seu bebê. Ele até traz um pouco, sim, mas não de maneira suficiente. E vocês veem que nessa posição errada, a língua do bebê não está envolvendo todo o mamilo e todo a areola. Ela está aqui atrás, então ela não consegue ajudar na drenagem desse leite. Bom, então, além disso, a gente também precisa que um bebê tenha reflexos que possam estar colaborando para o sucesso da amamentação. Então, esse bebê tem que estar maduro e bem do ponto de vista neurológico para que ele tenha o reflexo da procura, né, e da sucção e da apreensão desse mamilo, né? Então, quando a gente faz o exame neurológico desses bebês, que a gente estimula, né, os pontos cardinais desse bebê para testar esse reflexo, para isso, para que ele tenha maturidade para fazer a busca e a apreensão. Além disso, ele tem que ter maturidade para deglutir.
Ele precisa saber deglutir. E mais do que saber deglutir, na verdade, ele precisa ter a coordenação dessas 3 ações aqui, que são tão simples e automáticas para a gente, mas que para um bebê sugar, respirar e deglutir, são 3 coisas que precisam acontecer de forma coordenada. E especialmente bebês prematuros, eles não têm essa coordenação. Então, o bebê prematuro ele tem uma limitação, porque ele não consegue coordenar essas 3 atividades essenciais e básicas para você conseguir se alimentar através da sucção, tá? Então, aqui, só para a gente visualizar, né? Então, nesse desenho, nessa figurinha, a gente vê a língua do bebê fazer aquela ordenha, né? O mamilo está bem aqui atrás, então, toda a parte dos seios está dentro da boquinha do bebê, e ele tem não só o movimento da língua, mas também o movimento da mandíbula ajudando esse movimento. Então, o processo de sugar, ele tem esses 4 movimentos, que é a abertura da boca, então tem que ter o reflexo, né, de procura, para abrir a boquinha. Ele faz, depois que ele tem a mama dentro da boca, ele faz a protrusão, a elevação e a retrusão da mandíbula para ajudar a ordenhar e tirar esse leite da mama. Então, esse é um movimento importante, que também tem que ser coordenado e tem que haver uma certa maturidade desse recém-nascido para poder isso acontecer dessa forma eficaz e ele realmente conseguir se alimentar. Bom, então, se eu estou frente a um binômio, né, uma mãe junto com o seu bebê, e estou avaliando, orientando a amamentação, eu tenho que dar uma checada nesses pontos. Eu tenho que ver se a posição deles, né, está correta, da mãe e do bebê no colo dessa mãe. Eu tenho que dar uma olhadinha na boca desse bebê, nos lábios desse bebê, e aqui faz parte do nosso exame físico observar se esse bebê tem, por exemplo, um freno de língua mais importante, né, que é a anquiloglossia, conhecida como língua presa, que muitas vezes vai atrapalhar em algumas situações, quando é muito importante, isso pode atrapalhar. Se é uma criança que tem um lábio leporino, uma fenda palatina, então eu tenho que ter uma boa avaliação para também procurar orientar melhor essa situação e tomar algumas medidas, às vezes, para conseguir amamentar essa criança. Eu tenho que observar o queixo, se está encostado na parte inferior da mama, as bochechas, e a gente vai ver aqui mais para frente o que eu tenho que dar uma olhadinha nas bochechas, e a areola da mãe, se realmente eu estou vendo pouca ou nenhuma areola na hora que esse bebê abocanha o seio. E aí, observando tudo isso, eu vou ter que identificar alguns sinais que pode me dar uma dica de que a técnica não está adequada. Então, o posicionamento, tudo. Mas, durante a mamada, o que eu posso observar? Então, como as bochechas do lactente, a cada sugada, né, a cada vez que ele suga, elas ficam encovadas, é sinal de que esse bebê não está com uma adaptação perfeita da língua e do mamilo. Ele não conseguiu abocanhar adequadamente, existe muito vazio na boca desse bebê, que faz um vácuo, então cada vez que ele tenta sugar, as bochechas entram e ficam encovadas. Então, essa é um sinal indireto de que a técnica não está adequada. Detectou isso? Para tudo, tira o mamilo, né, tira o seio da boca do bebê e começa tudo de novo para fazer a pega correta. Outra coisa é quando, durante a mamada, eles ficam fazendo constantemente ruídos da língua, como se tivesse estalos da língua. É como se, na hora que ele fosse sugar, o seio saísse da boca dele e ele fizesse esse barulhinho, esse estalo com a língua. Outra coisa fácil de observar é se essa mama aparenta estar sendo esticada em cada mamada. E a outra situação é dor, né? A dor, de forma importante, quase insuportável na amamentação, também vai mostrar para a gente que alguma coisa está errada. Muitas vezes, nas primeiras mamadas, né, principalmente primigestas, que primeira vez que estão amamentando, podem sentir um desconforto inicial, adaptativo, né, até esse tecido desse mamilo se adaptar àquela fricção que agora vai começar a ser uma rotina. Mas isso não é uma dor importante, insuportável. A dor do erro é quando realmente a mama está sendo
o mamilo está sendo extremamente esticado, começa a fazer fissuras, rachaduras, por conta disso. Então, aí a dor é bem mais importante. Nos bebês prematuros, como eu tinha dito para vocês, né, antes de colocar esse bebê para sugar, eu preciso estar avaliando primeiro a condição desse bebê, se ele já está em condições, se ele já está fora de oxigênio, enfim, se ele já está numa fase mais estável. E, no caso do prematuro, ele tem que ter um peso maior do que 1.500 gramas e mais do que 34 semanas de idade gestacional para eu realmente começar a colocar no peito para sucção. Antes disso, esse bebê muito provavelmente não tem aquela coordenação que eu falei anteriormente de sugar, respirar e deglutir. Tá? Então, esses bebês prematuros muitas vezes precisam de uma avaliação dessa sucção e precisam da estimulação dessa sucção através do estímulo não nutritivo, né? Então, às vezes, aqui no caso, uma profissional, que normalmente a gente tem o apoio da fonoaudióloga, que vai fazer o estímulo através de dedo, né, de luva, fazendo exercícios para estimulação da motricidade oral até que ele consiga coordenar aquelas 3 atitudes para daí sim ser colocado ao seio e começar a mamar. No caso dos prematuros, que eu já falei anteriormente, mas eu queria reforçar novamente, é muito importante que a gente dê condições para essa mãe de manter a lactação enquanto seu bebê está na UTI, enquanto seu bebê não está mamando no seio. Então, é importante a gente mostrar que essa mãe deve manter a lactação, ou seja, ela deve estimular essa mama, ela deve fazer a ordenha, né, o esvaziamento dessa mama, estocando o seu leite para o seu próprio bebê, então doando para os bancos de leite esse leite, enquanto o seu bebê não está utilizando esse leite, ou pelo menos não está utilizando uma quantidade grande esse leite materno. Mas na hora que esse bebê estiver recuperado, ele tem uma mãe com uma produção adequada para que ele vá para o peito e comece então agora a sugar. E essa mãe manteve a produção até esperando seu bebê se recuperar. E esse é nosso papel, de manter isso vivo, né? Bom, então, quando que a gente não vai amamentar? Porque até agora falamos de amamentar. Então, existem algumas, que são poucas, mas existem algumas situações onde a gente vai contraindicar a amamentação. Elas vão ser, então, quando essas mães estão em uso de antimetabólicos ou quimioterápicos, elas estão em tratamento que não pode interromper e nós não vamos poder lançar a mão, né, do aleitamento materno nessa situação. O uso de radioterápicos também não. Drogas de abuso é uma situação que a gente chama de contraindicação relativa, não é absoluta. Não pelas drogas em si, mas pela própria situação. Se você tem uma mãe drogadita, dependendo do grau de dependência, né, e do tipo de droga que ela usa, ela pode não ter condições de cuidar de um bebê e de amamentar esse bebê durante um momento onde ela está sob efeito de drogas ilícitas. Então, aqui você vai ter que, junto com uma equipe, né, com um psicólogo, com assistente social, com toda a equipe, avaliar a condição dessa mãe a amamentar. Sempre que for possível, do apoio dela estar afastada, né, dessas drogas durante a gestação e da amamentação, sempre que possível a gente vai estimular, sim, a amamentação. Mas em algumas situações específicas, isso se torna uma contraindicação. As retroviroses, então HIV, HTLV1 e 2, são contraindicações absolutas no nosso país, né? Então, aí nessa situação a gente vai ter que lançar a mão para as fórmulas de partida. A tuberculose ativa não tratada também é outra situação de contraindicação relativa, porque, na verdade, você fez o diagnóstico de tuberculose dessa mãe, que ela não estava tratando, mas fez o diagnóstico na maternidade e começou a tratar, a gente recomenda que ela volte a amamentar assim que possível. Alguns profissionais, alguns textos recomendam que os primeiros 15 dias do tratamento a gente evite a amamentação e logo depois reinicie, então, a amamentação, e a mãe deve usar sempre máscaras, né, nesse momento, porque a gente viu que muita proximidade é muito grande, né, existe
o risco aí de transmissão. A situação de herpes simples ou varicela com lesões na areola e no mamilo é uma contraindicação temporária. Então, enquanto eu tiver doença em atividade com lesões na areola e no mamilo, eu não vou amamentar essa criança. Eu vou estimular essa mãe a manter o aleitamento, a produção, fazendo esvaziamento dessa mama para manter a produção e assim que possível eu retomo a amamentação. E a outra contraindicação são os erros inatos de metabolismo, né, relacionados a alguns aminoácidos ou açúcares que a gente vai ter que ou contraindicar, porque essas crianças vão usar fórmulas especiais, ou então limitar na quantidade que é possível, que é tolerável para que essa criança metabolize esse determinado aminoácido ou açúcar. Então, essas são as situações mais comuns, né, que a gente vê para avaliar. Outras drogas, sempre existem rotinas e livros onde você pode estar avaliando droga por droga, situação por situação, e no caso de permitir a amamentação, se existe a necessidade de algum controle, algum exame laboratorial, enfim, alguma coisa que eu possa estar fazendo para monitorizar melhor esse bebê. Bom, então, para finalizar, para a gente estar começando a encerrar, eu só vou reforçar algumas coisas que a gente já falou, né? Então, o leite humano ele é indicado para todos os bebês, salvo essas últimas contraindicações que a gente comentou agora. Lembrar que essas contraindicações temporárias, a mãe deve ser estimulada, sim, a manter a ordenha para manter a lactação e retomada desse aleitamento assim que possível. É importante que cada serviço tenha rotinas, não só perinatais, mas até pré-natais, na verdade, né, que favoreçam o aleitamento materno. E aí é importante a conversa, a retirada de dúvidas, né, a educação dos pais antes mesmo do parto, no pré-natal, e a gente defende muito essa atuação do obstetra ou do enfermeiro ou do próprio pediatra, na consulta pediátrica do pré-natal, para que a gente converse um pouquinho sobre o que vem pela frente e o que é o aleitamento materno com sua importância, né? Reforçando, os bebês saudáveis devem ser colocados no peito imediatamente após o parto. A gente não recomenda nenhum tipo de suplemento, de soro, água, de fórmula para esses bebês que estão sendo amamentados. As chupetas devem ser evitadas, então bicos de chupeta e mamadeira devem ser evitados, principalmente no início, né, onde o bebê está conhecendo o seio materno, aprendendo a sugar, eles podem fazer o que a gente chama de confusão dos bicos, ele não sabe como se portar frente a um aspecto, né, da mama e da chupeta, então a gente contraindica, né, o uso ou pelo menos deve ser evitado o uso das chupetas. E lembrar, né, reforçar para as mães que nas primeiras semanas esses bebês costumam mamar de 8 a 12 vezes por dia, em livre demanda, é o bebê que faz o horário. 8 a 12 vezes por dia é bastante, né? Então, é um bebê que mama de 2 em 2 horas, né? No máximo de 3 em 3. Então, isso é um normal nas primeiras semanas. Isso não, o bebê querer mamar de 2 em 2 horas não significa que o leite é pouco, é fraco, não está sendo suficiente, que muitas vezes é essa dúvida, essa insegurança que faz com que as mães introduzam precocemente alguma outra coisa, algum outro alimento. Então, essa situação é normal e depois regulariza com intervalos um pouquinho maiores entre as mamadas. É importante que a gente avalie essa amamentação durante a internação no alojamento conjunto ou nas nossas consultas. A gente considera como ideal que após a alta hospitalar dessa mãe e desse bebê após o parto, é importante que tenha uma visita domiciliar de um profissional de saúde nos primeiros 3 a 5 dias de vida desse bebê para corrigir e esclarecer algumas dúvidas que possam estar surgindo em casa, que ela tenha uma consulta, né, com um profissional de saúde
entre 2 e 3 semanas, ou seja, antes do final do primeiro mês de vida, porque a gente viu lá atrás que a nossa mediana de aleitamento materno exclusivo é baixa, em torno de 1 mês, ou seja, as crianças que chegam com 1 mês para a primeira consulta, muitas já introduziram alguma coisa antes e às vezes a gente não consegue recuperar. Então, a visita, né, a consulta precoce desses bebês seria uma estratégia interessante para a gente manter o aleitamento exclusivo por mais tempo. Então, 6 meses é a nossa recomendação, com introdução de alimento complementar e manutenção da amamentação. Esse é outro conceito bastante comum, a gente ouve muito, vai começar a dar frutinha, almoço, tudo, então também vou começar a dar outro leite, também vou começar a dar mingau. Não, né? O leite continua sendo o mesmo, materno, a gente só vai introduzir outros alimentos sólidos, tá? A gente, né, reforçar que quanto mais tempo a gente amamenta, maior proteção é para a mãe e para o bebê, e não existe um limite máximo de duração de amamentação. Existe uma recomendação até 2 anos no mínimo, mas hoje existem algumas evidências já, ou melhor, não existe evidência de prejuízo pelo fato de você amamentar por um tempo maior do que 2 anos, como a recomendação. Então, isso vai muito da dinâmica da mãe e do bebê e da situação que a gente está acompanhando. É importante os 10 passos do aleitamento materno como uma forma de incentivar o aleitamento nas unidades hospitalares, uma vez que os nossos bebês, a grande maioria no nosso país, nasce em hospital, então eu tenho que ter uma norma escrita, eu preciso ter equipe treinada, eu preciso ter condições de estar informando a gestante sobre vantagens, de como amamentar, essas regras todas devem estar escritas na instituição e todo mundo deve estar trabalhando em função disso. Ajudar que as mães realmente amamentem logo após o nascimento, mostrar como essas mães devem amamentar ou manter essa lactação quando os seus filhos não estiverem no alojamento por algum motivo de saúde, estiverem em uma unidade de cuidados intermediários ou numa UTI, tá? Orientar e não oferecer nenhum outro tipo de alimento ou bebida, a não ser o leite materno. A prática do alojamento conjunto é importantíssima, é fundamental para que isso aconteça. Então, mãe e bebê juntos 24 horas favorece o aleitamento materno. Explicar sobre a livre demanda, o número de vezes, como a gente já falou, não utilizar bicos artificiais ou chupetas nessas crianças e encorajar, né, os grupos de apoio de aleitamento, porque as dúvidas surgem, essas mães precisam muitas vezes, de apoio, de esclarecimento, e era interessante que elas tivessem um local onde elas pudessem estar tirando as suas dúvidas. O Hospital Amigo da Criança é um hospital onde todos esses 10 passos têm que estar em atividade, né? Então é uma estratégia para que a gente tenha o aleitamento materno, né? A ação integral e humanizada ao recém-nascido de baixo peso prematuro, onde a gente encara o prematuro também como um bebê que vai mamar, ele pode ser que ele não esteja sugando ao seio naquele momento, mas ele vai chegar a esse ponto, então eu tenho que oferecer condições para que isso aconteça, e nas unidades de internação de prematuro, nesse bebê que ainda não está sugando, eu tenho como colocar, né, o leite materno em contato com esse bebê através das dietas enterais por sonda, o mais precoce possível, ou hoje a gente tem visto muito a utilização da colostroterapia, que é pingar, na verdade, algumas gotas de colostro recém-ordenhados da sua própria mãe na boquinha desses bebês prematuros, mesmo em situações ainda de tratamento dentro de uma UTI neonatal. Campanhas educativas, que eu acho que agora, com a semana, né, da campanha do aleitamento, da Semana Mundial do Aleitamento Materno, eu acho que é uma coisa importante da gente fazer, mas nós precisamos falar de leite materno o tempo inteiro, e não só nas campanhas, né? A gente tem que lembrar o tempo inteiro de leite materno, né, de amamentação. Normas de comercialização de alimentos para lactente, eu acho que a gente já avançou bastante, né, sobre isso, hoje já tem bastante coisa importante que foi feita nas últimas décadas. Banco de leite é fundamental para dar apoio para aquelas mães
que por alguma situação ou outra não conseguem, né, oferecer o suficiente para os seus filhos, grupo de pais e mães de apoio, leis de proteção à nutriz e a licença maternidade de 6 meses, que é uma bandeira que a Sociedade Brasileira de Pediatria há muitos anos vem defendendo e que aos pouquinhos o nosso país começa a pensar nisso com um pouquinho mais de cuidado e começando realmente a colocar em prática isso. Tá? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Espero ter contribuído, né, com o preparo aí de todo o grupo que vai trabalhar no mês de agosto em função do aleitamento materno. E aí, agora, eu deixo aqui algumas referências para vocês aprofundarem um pouquinho mais, porque tem um mundo de coisas de aleitamento materno, né, de leite materno. E se tiver alguma questão que eu possa estar esclarecendo melhor para vocês, eu estou à disposição. Tá ok, professora, muito obrigado. Era exatamente essa a contribuição que a gente queria da senhora. Agora a gente vai fazer uma sessão então de perguntas e respostas para o pessoal. Quem tiver alguma pergunta, é só colocar aqui o seu nome, levantar essa mãozinha que eu vou colocar aqui no chat, e aí eu passo o microfone para essa pessoa para perguntar. Tá certo? Então, professora, eu vou tirar a tela da senhora agora, tá certo? E vou colocar a minha. Tudo bem? Tá certo. Mas eu vou deixar o microfone da senhora aberto. Ok. Então, pessoal, quem tiver alguma pergunta, como eu falei, é só levantar essa mãozinha que eu passo o microfone, tá? Vamos aguardar, então. Enquanto ninguém faz nenhuma pergunta, eu tenho duas perguntinhas aqui que eu separei para perguntar durante a aula. Professor, então, Ok. primeira coisa, eu queria saber em relação à questão da contraindicação que a senhora falou, aleitamento materno, e um deles, que eu acho que é um dos temas mais polêmicos hoje, né, atualmente na sociedade, é a questão da mãe com HIV positivo, né? Então, eu queria saber mais ou menos como é a conduta que se faz com essas mães, né? Porque a gente sabe, pela recomendação da OMS, eles, inclusive, reforçam a necessidade de fazer o tratamento antirretroviral simultâneo ao aleitamento materno, e eles falam que não há um impedimento, pelo contrário, que eles estimulam que a mãe faça o tratamento antirretroviral e amamente mesmo, né, desse jeito. Então, eu queria saber qual é a conduta de risco que vocês têm mesmo, como pediatras, né? E o que é que se fala em relação a isso? Tem alguma novidade? O que é que os consensos brasileiros falam em relação à questão da mãe com HIV positivo? Pronto, então, Daniel, eu acho que assim, isso varia, na verdade, né, de país para país, de situação para situação. Hoje, a recomendação nossa do Ministério, da sociedade, é realmente não amamentar essa criança com a mãe soropositiva. Tá? Essa criança vai fazer o tratamento antirretroviral, profilático, a mãe continua fazendo o seu tratamento, mas a gente acaba recomendando o uso de fórmulas, né, de partida, inclusive o Ministério e, né, todo o SUS, ele banca, ele oferece as fórmulas para essa paciente durante os 6 primeiros meses de acompanhamento, para que a gente garanta uma substituição, no mínimo, mais adequada. É uma questão de risco e benefício de cada situação. Então, até o momento, para o nosso país, para a nossa situação, nós ainda acreditamos que é um risco grande, apesar de ter diminuído bastante a transmissão. Eu acho que com as mudanças que a gente tem visto em relação ao tratamento de AIDS, com um impacto importante na redução da transmissão, né, do HIV, da transmissão vertical, talvez até isso modifique nos próximos anos, porque os tratamentos antirretrovirais da gestante, durante o parto e do próprio bebê, têm sido cada vez mais eficazes, com diminuição importante dessa transmissão. Então, talvez até a gente chegue no momento onde o risco de transmissão pelo leite materno seja tão pequeno com esses tratamentos que a gente começa a balança começa a pesar mais para os benefícios do leite materno do que para os riscos de transmissão. Mas hoje, aqui no Brasil, a gente ainda contraindica, e isso é uma rotina do Ministério e a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria.
Tá ok, professora. Muito obrigado. É uma questão polêmica mesmo, né? Que a OMS É, fala uma coisa e acaba que internamente no Brasil a gente tem uma conduta diferente, né? Porque são protocolos mesmo do nosso sistema de saúde, né? E aí é interessante esclarecer então isso, pro pessoal. Temos outra pergunta aqui da Juliane. Ela vai fazer a seguinte pergunta. Ela pediu desculpas se o microfone dela não está funcionando e eu vou ler a pergunta dela. Qual é a melhor forma de fornecer leite para bebês prematuros com lábio leporino ou alguma dificuldade de sucção? tá. Então, Juliana, é assim, para bebês prematuros, a gente tem aquele limite do peso da idade gestacional. Antes disso, então, bebês menores com idade gestacional, nós vamos oferecer o leite materno ordenhado da própria mãe ou leite de banco de leite, tá? De pool de doadoras de banco de leite. Mas a gente sempre prioriza e prefere o leite materno ordenhado da própria mãe. Então, essa mãe, dentro da unidade hospitalar, a gente vai promover, né, a condição dessa mãe fazer essa ordenha para oferecer, né, ou estocar o seu próprio leite, e a gente vai oferecendo de 3 em 3 horas através de uma sonda orogástrica por gavagem. Então, a gente estipula, né, através de cálculos, na verdade, a quantidade de leite que é possível oferecer para aquele bebê, para aquela idade, para aquele peso, e você vai oferecer através de sondas, tá? À medida que ele vai melhorando, que ele vai amadurecendo, que ele atinge a idade gestacional de 34 semanas, que ele sai do tratamento de suporte ventilatório, que eventualmente ele tenha, e ele atinge o pezinho de 1,5 kg, a gente vai começar a fazer o treinamento de sucção. Então, aí, muitas vezes a gente precisa do apoio da enfermagem, da fono, para treinar e ensinar esse bebê naquela tríade que eu comentei com você. Hoje, a gente tem cada vez mais introduzido a técnica da colostroterapia, que, na verdade, a gente, precocemente, ainda em bebês graves, em ventilação mecânica, em UTI, mesmo com pesos bem baixos, a gente tem visto que a colocação de gotas, e são gotas mesmo, são 2 gotas em cada lado da boca, de leite materno ordenhado na hora, para esse bebê, e ele vai, na verdade, engolir, mas são tão poucas gotas que nem precisa engolir propriamente, mas esse leite ele vai recobrir toda a mucosa, né, do trato gastrointestinal, da boquinha até o fim, e isso tem tido um impacto bastante importante. Não temos tido problemas com isso, né, da criança engasgar, enfim, de ter alguma intercorrência nesse procedimento, e a gente tem tentado, né, os serviços têm tentado colocar, e parece que mostram benefícios em relação à proteção da enterocolite necrosante, como eu falei para vocês, e a mãe também se sente bastante participativa nesse momento, né, na hora que ela consegue ajudar seu bebezinho através da ordenha do seu próprio leite. Tá? Então, no prematuro é mais ou menos essa sequência que a gente faz. O lábio leporino é a avaliação de caso a caso. Tem algumas situações que a gente consegue amamentar, que a própria mama, quando o bebê consegue fazer uma pega adequada, a própria mama, ela acaba fazendo o papel do palato, né? Ela protege a aspiração nasal e a saída do leite pelo nariz durante a sucção. Em algumas situações, isso não é suficiente, principalmente para aqueles quadros mais importantes. Então, aí existem algumas técnicas e algumas, como se fossem pequenas próteses de palato que a gente vai estar moldando para cada criança. Então, tem serviços especializados para estar trabalhando com isso. Sempre que possível, a gente tenta, sim, fazer o aleitamento materno, e muitos conseguem. Outra coisa que a fono trabalha bastante, às vezes é só a aproximação do lábio, né, das 2 pontas do lábio, com fitas ou com um esparadrapo, micropor, para aproximando, fechar um pouquinho mais a boca e facilitar a pega. Então, é bastante trabalhoso, mas é possível, sim. Tá? Nessa situação. E sempre que você tem algum bebê com dificuldade de sucção,
problema neurológico, um problema qualquer, o papel da estimulação com o especialista da motricidade oral, que é o fonoaudiólogo que tem essa experiência com motricidade oral, é muito importante e ajuda bastante na recuperação desses bebês. Tá ok, então, professora, tenho mais uma pergunta, mas quem quiser fazer outra pergunta pode ficar à vontade também, nós ainda temos espaço, tá? Minha pergunta é mais agora, não é tanto de cunho técnico, mas é mais para refletir mesmo e para saber a opinião da senhora mais como profissional e como pessoa também. O que a senhora acha em relação ao aleitamento materno, que é o principal empecilho hoje ao aleitamento materno, como é recomendado pela OMS, como a gente sabe que deve ser feito, né, o já espaço que a senhora falou, e que a senhora vê assim como principal problema, já que nós aqui na FMSA temos essa proposta de trabalhar por meio de campanhas e projetos, né? E como a senhora falou, as campanhas elas acabam às vezes sendo insuficientes, porque elas trabalham de forma muito pontual e acabam não cobrindo toda essa continuidade que o tema merece. E hoje nós estamos pensando, inclusive na FMSA Brasil, em criar um projeto nacional a respeito do aleitamento materno, que seria uma proposta, uma estratégia para poder melhorar esse gap que a gente tem ainda em relação ao trabalho contínuo do aleitamento materno. Então, eu queria mais a sua opinião mesmo, que vai contribuir muito para a gente elaborar esse projeto, né, futuramente, do que a senhora acha que a gente precisa melhorar mais hoje, e um projeto que a gente poderia, por exemplo, atuar para poder trabalhar em cima disso e poder realmente atingir essa meta universal que a gente fala tanto do aleitamento materno. Uhum. Tá certo, Daniel. Olha, eu acho que aleitamento materno tem que ser um tema constante na vida da gente. Eu acho que a semana do Mundial do Aleitamento é super importante, tem um papel, divulga, né? A mídia nos ajuda muito, tudo. Mas o que a gente acaba vendo é que, saindo desse momento, a gente acaba entrando numa rotina e acaba esquecendo. E eu sempre brinco que eu acho que aleitamento materno tinha que ter uma campanha igual a Coca-Cola. Todo dia, toda hora, você liga a televisão e tem uma propaganda ali lembrando da Coca-Cola. Então, no lugar da Coca-Cola, eu colocaria o aleitamento materno. A gente teria que ter uma constância maior e uma amplitude maior, né, de todo mundo defender. Eu acho que a gente precisa de conhecimento, né? Nós viemos de algumas gerações, né, na década de 60, década de 70, nós tivemos um apelo muito forte, né, do leite artificial. Né? Então, nós somos bombardeados, nossas mães, né, nossas avós foram bombardeadas de propaganda, né, e de convencimento de que o leite artificial era melhor. Né? Então, as propagandas de bebês gordinhos, bebês saudáveis, eram ligadas ao leite artificial, né, as fórmulas. Então, para tirar isso, né, essa cultura que ficou das pessoas um pouquinho mais velhas e que passam essa informação e essa visão para as nossas mães hoje, precisa ser melhor trabalhada. A gente tem que convencer essa nova geração, as mães mais novas e as nossas avós, enfim, as mães mais antigas, de que realmente essa é a melhor proposta, né? Essa é a melhor forma. Outro ponto que eu acho fundamental para a gente estar trabalhando é isso no pré-natal. A gente está trabalhando antes, preparando essa mãe, tirando dúvidas antes mesmo de que a coisa aconteça. Porque, às vezes, você tem, né, uma mãe, um alojamento conjunto fica 48 horas, é um bombardeio de informações, olha, amamente assim, assado, vira para cá, vira para lá, não é assim, não dói. Então, muitas vezes ela não tem tempo para absorver tudo isso. Se ela tivesse a oportunidade de conversar, discutir, esclarecer suas dúvidas antes, eu acho que ajudaria bastante. E o outro ponto é a entrada precoce dessa mãe no sistema de saúde após a alta hospitalar, né? Porque quando ela chega em casa, às vezes ela até tem um apoio interessante, bem feito, né, no hospital, aí quando ela chega em casa, surgem dúvidas, e aí surgem as opiniões de outras pessoas,
e muitas vezes ela se sente insegura e acaba cedendo, né, às opiniões de vamos fazer alguma coisa, não, o bebê está com fome. Então, se você tiver um sistema de saúde mais próximo, fazendo visita domiciliar, ou então que essa mãe tenha a oportunidade de ingressar no serviço de saúde para fazer suas primeiras consultas bem no início, né, com 10 dias, 15 dias, 5 dias, como seria, né, a visita do 5º dia, eu acho que a gente teria mais oportunidade de evitar a introdução de outros alimentos de forma precoce. Então, acho que, assim, de forma geral, acho que esses pontos, a propaganda, divulgar conhecimentos e a atuação no pré-natal e logo após a alta hospitalar. Ok, professor, excelente. É exatamente isso que a gente queria saber, porque fundamenta mais esse nosso projeto que a gente vai desenvolver futuramente, para saber exatamente por onde ir, né? Exatamente quais os locais que a gente deve trabalhar mais atualmente em relação ao aleitamento materno, e serve também como fundamento para as nossas campanhas, que também, afinal, têm um papel importante, né? Apesar de serem uma atividade mais pontual. Bom, pessoal, eu vou esperar então só mais um minutinho agora, para ver se mais alguém tem alguma pergunta. Se não, a gente dá continuidade encerrando a reunião. Vou só explicar brevemente sobre a nossa proposta da Semana Mundial. Então, estou marcando aqui um minuto no cronômetro. Se alguém tiver mais alguma pergunta, essa é a oportunidade. Bom, pessoal, então agora vamos dar continuidade. Vou só explicar algumas coisinhas para vocês em relação à nossa mobilização nacional para poder concluir a reunião. Mas essa parte é mais rápida, tá? Então, só para fundamentar vocês um pouquinho, do dia 1º ao dia 7 de agosto, a gente comemora tradicionalmente a Semana Mundial de Aleitamento Materno. É uma iniciativa que já existe há alguns anos aí, está sendo feita. E o tema desse ano é exatamente relacionando o aleitamento materno com os objetivos do desenvolvimento do milênio. Então, ele fala em amamentação, uma vitória para toda a vida. Ou seja, 2015, ano que vem, as metas do desenvolvimento do milênio, ou objetivos do desenvolvimento do milênio, eles vão vencer o prazo que foi estabelecido, e, no caso, agora, em 2000, e aí, como é que vai ser essa questão do aleitamento materno, então, a partir de agora? Né? Onde é que nós vamos ficar, para onde nós vamos? E o tema desse ano da semana, ela vem reafirmar esse compromisso que a gente tem que ter com o aleitamento materno, como a professora Nívia explicou, de forma contínua, ou seja, não é acabou 2015, acabou as metas do milênio, e agora a gente vai esquecer o aleitamento materno, não tem mais o que trabalhar. Né? De forma alguma. A gente tem muitos desafios ainda a serem implementados, como a gente viu pela aula agora, e nós temos então que atuar sobre isso de forma permanente para poder ser uma intervenção que realmente tenha algum efeito benéfico sobre a sociedade, principalmente nos índices de mortalidade infantil. Bom, esses aqui são alguns objetivos que a gente tem da Semana de Aleitamento Materno desse ano. Então, eu vou ler para vocês brevemente, só para informar. Promover informação, fornecer informação sobre as metas do desenvolvimento do milênio e como elas estão relacionadas com o aleitamento materno e com a alimentação da criança e do adolescente, como um todo. O segundo objetivo seria mostrar, exibir, né, divulgar o progresso que foi feito até agora e os principais problemas que a gente ainda tem em relação ao aleitamento materno e da alimentação da criança e do adolescente. O terceiro seria chamar a atenção para essa necessidade de avançar, ou seja, de implementar ações para proteger, promover e dar suporte ao aleitamento materno como uma intervenção que vai ser chave na era pós-2015, ou seja, provando que
acabou o prazo dos objetivos, mas a gente ainda tem essa meta a ser cumprida. Ainda permanece como sendo um desafio para a gente, principalmente a nível de Brasil. E, finalmente, estimular o interesse entre a sociedade e entre os jovens para ver a relevância, ou seja, a importância do aleitamento materno como uma forma de mudar o mundo mesmo. Então, a gente vê que é uma atividade, um ato simples, né, que toda mãe, salvo as devidas contraindicações, podem fazer, desde que orientadas, e que vai, com certeza, impactar muito a criança, não só a curto prazo, mas a longo prazo, como a gente viu pela aula, certo? Bom, aqui não vou ler para vocês, depois eu posso mandar esses slides para todo mundo ver, mas é só mostrando que, na verdade, o aleitamento materno, ele não atua só sobre um ou outro objetivo do desenvolvimento do milênio, ele atua sobre vários. Então, não só reduz a mortalidade infantil, não só melhora a saúde materna, como seriam os mais óbvios, que a gente já sabe até, e que a gente viu hoje pela aula, mas ajuda em vários outros objetivos, por exemplo, erradicar a pobreza extrema e a fome, atingir educação universal, né? Então combater HIV/AIDS também, desenvolvimento sustentável é outro objetivo que a gente pode atingir por meio do aleitamento materno, coisas que às vezes não são tão óbvias, mas que acabam sendo impactadas por essa ação. Mais um motivo, né, para a gente poder defender essa atividade e esse costume entre as mães. Para quem não sabe, falando brevemente para vocês uma curiosidade, o aleitamento materno no Brasil ele tem toda uma história e é interessante conhecer alguns pontos principais só para a gente poder saber como atuar. A gente tem já há algum tempo o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, dos anos 90, não sei exatamente qual ano precisar, mas bom, ele visa principalmente melhorar os indicadores relativos à oferta e distribuição de leite a recém-nascidos, sobretudo aqueles que estão em UTI neonatal. E nós temos também uma iniciativa muito bacana que é a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. Não sei se todo mundo conhece, mas ela é filiada, né, vinculada à Fiocruz, à Fundação Oswaldo Cruz, que é uma entidade muito conhecida no nosso país, que trabalha com questões de saúde pública, e ela foi considerada, né, a rede, nos anos 90, pela OMS, a iniciativa que mais contribuiu para a redução da mortalidade infantil. Então vejam que a gente tem no nosso país um sistema que muitas pessoas às vezes não conhecem, ou então não tem muito domínio sobre ele, mas que funciona e que traz muitos avanços para a gente. Inclusive, nessa reunião de hoje, eu estava esperando a presença, eu até tentei conseguir essa oportunidade, mas infelizmente não deu certo. Mas iria ter uma pessoa da rede para falar um pouquinho para a gente sobre como funciona essa rede a nível nacional, mas quem sabe em outra oportunidade a gente vai ter para poder conhecer um pouquinho mais sobre o funcionamento dela. Tá? Mas só para vocês saberem que existe uma rede brasileira que atua e que tem um desempenho muito bom e que ela está presente em vários locais do país, em várias maternidades. Então, certamente, se você procurar no seu estado, você vai ver que existe uma ação associada à rede de leite humano. Queria divulgar para vocês também uma atividade que está sendo vinculada à rede, né, que eu falei para vocês agora, e que a gente fala tanto na FMSA em estimular a pesquisa científica, né, como sendo um pilar da nossa educação médica. E aqui eu trago para vocês, então, uma oportunidade de ouro, né, que eu considero muito bacana, inclusive, que é o primeiro prêmio jovem pesquisador da rede de banco de leite humano. Então veja que é uma iniciativa inédita que a gente está tendo agora, né? Não é uma iniciativa organizada pela IFMSA, mas que a gente divulga livremente, porque sabe que é uma atividade séria por uma instituição de confiança. E ela basicamente vai premiar alguns trabalhos que estão sendo feitos no Brasil sobre aleitamento materno, que é uma oportunidade que eu acho que todos aqui têm capacidade de ter, de submeter um trabalho bacana sobre isso. Então, vou ler para vocês só o fundamento. A premiação expressa o reconhecimento pelas pesquisas desenvolvidas por jovens talentos e tem como objetivo incentivar estudantes universitários ou graduados com até 10 anos de formação para o envio de trabalhos que poderão contribuir com excelência no fortalecimento das ações desenvolvidas pela rede de bancos de leite humano na América Latina, Caribe, Península Ibérica e África. Então, alguns países também estão participando com a gente, mas eu queria deixar para vocês a oportunidade. Vou mandar por e-mail para vocês também o edital, o regimento desse prêmio, mas deixo desde já essa oportunidade aberta para a gente poder ver se leva o nome da FMSA Brasil ainda mais, coloca ainda mais em destaque, né? E principalmente o nome do nosso país em relação às atividades de aleitamento materno. Nesse mês de agosto, então, que a gente falou que vai fazer essa mobilização nacional, o que exatamente a gente quer fazer, qual é o objetivo da gente nessa mobilização? Primeiramente, fazer campanhas ou projetos relacionados ao tema durante todo o mês de agosto. Então, no Solar, que é o nosso sistema de campanhas e projetos, que vocês podem cadastrar as FIPs, os projetos e campanhas, a gente tem um período de atividade exclusivo de aleitamento materno e vocês podem cadastrar, então, as ações por lá.
e eu vou, assim que possível, avaliar as fitas e vocês vão poder fazer, então, atividades nesse mês de agosto relacionadas ao aleitamento materno. Mas lembrando que não é exclusivo do mês de agosto. Nosso objetivo é apenas fazer uma mobilização para poder colocar em foco essa questão na mídia. Mas não quer dizer que tenha que ser só agora, tá certo? Na verdade, pelo contrário. Como a gente viu, pela professora Nívia falou, a gente tem que fazer essa atividade de forma permanente. Por isso que a gente incentiva ainda mais que sejam feitos projetos sobre isso, tá certo? Os cenários de aplicação dessas atividades podem variar de maternidades, ambulatórios, locais públicos. Então, vocês podem fazer desde uma atividade que seja voltada para as mães, né, seja no pré-natal, seja naquele período do puerpério, ou então uma atividade que leve informação à sociedade de modo geral, através de uma campanha que vá para um shopping, ou para uma praça pública, ou para a praia, nas cidades que tem praia. Vocês podem realmente pensar no que fazer de legal. Entregar panfletos, usar os laços dourados, que eu vou explicar para vocês o que significa o laço dourado, e campanhas via redes sociais, que eu também vou explicar um pouquinho mais sobre ela. O laço dourado, então, para quem não sabe, é o símbolo da amamentação. E o que eu acho legal nele é que tem todo um significado por trás do laço. Então, primeiramente a cor dele, né? Por que o ouro? O ouro é tido como, para fazer analogia com a amamentação, como sendo padrão ouro da alimentação infantil. Né? Diante de qualquer outra alternativa, ela é a melhor. Então, o ouro representa exatamente esse padrão ouro. Né? Um laço, na verdade, esse laço não é o laço como o laço da campanha do Dia Mundial da AIDS ou a campanha de doação de órgãos. É um laço um pouquinho diferente daquele laço que a gente vê, que ele é viradinho, né? Esse laço ele tem que ter duas pontas, dois lados. Então, um lado do laço representa a mãe e o outro representa a criança, né? E o nó do laço, ele vai representar o pai, a família e a sociedade. Porque sem o nó não haveria, então, o apoio, né? O suporte que esse laço precisa para poder existir. Finalmente, o laço ele é simétrico, né? Ou seja, a criança e a mãe são todas as duas vitais para o sucesso da amamentação. Então, não tem como eu só atuar sobre uma ou sobre outra. Eu tenho que estar olhando para as duas partes, tá certo? E as pontas do laço são o futuro, né? Então, o futuro é pensar sempre no que de benefício o aleitamento materno vai gerar e no que a gente pode atuar no futuro para melhorar ainda mais essa questão, né? Como estudantes de medicina proativos que a gente se propõe a ser. Então, o laço dourado tem todo esse significado e eu queria deixar para vocês essa ideia de campanhas ou projetos de vocês entregarem os laços, né, usarem os laços durante a Semana Mundial de Aleitamento Materno, agora em agosto. Seria interessante, é uma coisa prática, uma coisa simples que todo comitê pode fazer e até mesmo distribuir nas suas universidades. Seria algo realmente muito legal, já para poder ir destacando esse tema, né, dentro do ambiente hospitalar, dentro da universidade e entre a sociedade de modo geral. Tá certo? Nós temos atualmente também um concurso cultural, peço desculpas aqui pela palavra errada, mas é concurso com R. Então nós estamos fazendo um concurso cultural para enviar até o dia 28, mais uma vez, 28 de julho, tá errado aqui, tá certo? Então 28 de julho, enviar artes, quaisquer artes que vocês queiram fazer sobre aleitamento materno. A gente tem algumas frases que eu selecionei para vocês, a gente fez umas frases de antemão e mandou por e-mail, mas quem quiser fazer, então, participar do concurso, é só enviar até dia 28 de julho, tá, pessoal? Desculpa o erro aqui. Enviar para o meu e-mail, npo.ifmsabrasil.org, as artes que sejam referentes às seguintes frases. Então, a gente tem aqui um pool de 7 frases para vocês se basearem, tá certo? A primeira delas é: amamentar é proteger. Através do leite, a mãe passa ao filho anticorpos protetores contra doenças comuns na infância, como diarreia e pneumonia. 2. Mães que amamentam têm menos risco de câncer de ovário e de mama, têm menor tendência à obesidade e emagrecem mais rapidamente após o parto. 3. O leite é fonte de amor para a vida toda. Adultos que foram amamentados durante a infância correm menos risco de serem obesos ou diabéticos. Seja em casa, seja no trabalho, toda mãe precisa de um ambiente acolhedor, seguro, receptivo e confortável para se sentir estimulada a amamentar. 5. As equipes de saúde são essenciais ao estimular o aleitamento materno, encorajando as mães a amamentarem, tirando suas dúvidas e fornecendo orientações necessárias. 6. Todos podem ajudar a incentivar o aleitamento materno, seja estimulando as mães a realizar esse ato, seja promovendo a doação de leite. 7. Até os 6 meses de vida, toda criança precisa apenas de amor, carinho e leite materno. Então vejam que vocês podem criar artes, né, sejam elas quais forem, relacionadas a essas frases e enviarem para mim até o dia 28 de julho, e a gente vai divulgar, então, essas artes nas redes sociais da FMSA Brasil, seja na página oficial que a gente tem no Facebook, seja na nova página que a gente criou recentemente do Atim Saúde.
tá certo? Então, eu queria que todos vocês participarem, estimulo vocês desde já a mandarem. Eu sei que todo comitê tem alguém que tem habilidade artística maior, né, que sabe mexer mais nesses programas CorelDRAW, Photoshop e tal. Então, vocês têm capacidade, sim, de fazer algo bacana. E não precisa ser algo profissional, claro. Nosso objetivo é fazer uma divulgação interessante durante a semana, por isso são 7 frases, né, cada uma para um dia da semana, no caso, 7 artes. E eu queria a ajuda de vocês, então, para podermos fazer essa atividade, para a gente poder colocar em prática essa ideia. E futuramente, claro, vamos tentar desenvolver o projeto nacional de aleitamento materno, que seria uma ideia bem bacana. A gente discutiu um pouquinho sobre isso na reunião passada do SCOF, quem estava lá presente lembra. E agora nós vamos querer colocar em prática, então, mas primeiramente vamos fazer essa experiência, né, da mobilização nacional. Então eu aguardo de vocês várias FIPs sobre o tema, tá certo, pessoal? Vou ser bem flexível com os prazos, já que a gente já está perto da Semana Mundial. Então, se vocês quiserem enviar, né, fora daqueles 15 dias, eu vou abrir essa sessão para vocês. Então, enviem as FIPs para a gente poder fazer ações bem bacanas sobre aleitamento materno. E quero também que todos participem do concurso cultural que a gente está lançando. Então é isso, pessoal. Mais uma vez agradeço a professora Nívia pela presença, agradeço a todos vocês também por estarem aqui hoje. É muito importante para a gente, como instituição, ter esse tipo de atividade que acaba nos dando suporte para várias coisas e para nosso conhecimento mesmo próprio, profissional. E vamos então agora todo mundo se animar para fazer uma mobilização nacional bem bacana mais uma vez, como a gente já fez várias esse ano, que foram um sucesso todas elas. Vamos agora tentar divulgar essa mensagem tão fundamental, tão importante, tão básica, né? E que às vezes a gente acaba não lembrando ou então não falando. Então, pessoal, quero a ajuda de vocês para isso. Quero que todos me contribuam da forma que puderem, tá? Queria ver também se tinha gente interessada aqui em fazer uma cartilha para a gente divulgar melhor o aleitamento materno, seria legal. Até alguns passos ou então algumas informações básicas para a gente poder divulgar via rede social também. E queria saber de vocês depois as ideias que vocês têm também para poder complementar a nossa mobilização nacional. Mas a princípio é isso que a gente tem para fazer. E aguardo então a participação de vocês para a gente poder divulgar mais esse tema cada vez mais, né, começar agora e permanentemente continuar divulgando. Mais uma vez agradeço a todos a participação. Essa reunião foi gravada e será disponibilizada depois para quem não pôde vir, tá certo? E em seguida vai ter também a minuta da reunião que vai ser enviada por e-mail, tá ok? Então muito obrigado a todos pela participação mais uma vez e até a próxima oportunidade, então.